Graça e a paz, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Depois de aqui algum tempo sem gravar, estamos aqui mais uma vez para assim estudarmos as Sagradas Escrituras. E o título do nosso estudo de hoje, As Duas Eternidades, em que pela misericórdia do Senhor, pela graça divina, nós possamos fazer esse estudo, que o Santo Espírito de Deus venha nos dar entendimento e discernimento. Então, quais são as duas eternidades? E por que os ímpios serão ressuscitados? Porque há uma necessidade dos ímpios serem ressuscitados. Então, vamos ver isso nas Sagradas Escrituras, que é a nossa regra de fé e prática, e ela nos dará a resposta. Para isso nós vamos ler o livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10 da palavra do Senhor, que diz assim: Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Que se importa o quê? Que todos nós, tanto os ímpios, quanto os fiéis, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Em Romanos, capítulo 14, no verso 10 e o 11, nós temos uma outra informação da palavra do Senhor. Primeiramente, o verso 10. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito no verso 11: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, no verso 20, nós lemos a seguinte informação. Vamos lá abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 20, no verso 11 ao 15, nós lemos a seguinte informação. Aqui o título: O juízo de Deus. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Então aqui nós temos uma informação. No céu tem os livros. Não tem apenas um livro, tem livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, aqui na palavra do Senhor diz que os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Todos os nossos atos, todas as nossas atitudes estão lá, seja boas ou seja más, estão sendo registradas nos livros do céu. Não é isso? Agora a nossa pergunta é: por que a necessidade dos ímpios serem ressuscitados? Porque todos nós devemos apresentar-nos diante de Cristo para o seu julgamento. Então, tanto os ímpios, tanto os salvos, comparecerão ao tribunal de Cristo. Para solucionar definitivamente o problema do pecado, todos devem ser convencidos de que Deus é justo. Não é isso? E finalmente todo o joelho se dobrará e reconhecerá a justiça divina no grande conflito. Então, no grande conflito, Deus vai julgar o mundo. E Deus vai exterminar pecados e pecadores. Mas Deus precisa mostrar a todos nós, a todos os seres humanos e aos anjos, que o seu juízo ele é justo.
até mesmo Satanás e seus anjos reconhecerão que nunca houve justificativa para a rebelião. Não é isso? Então, o juízo de Deus é um juízo justo. E Deus vai mostrar a sua justiça. Observe, né, essa descrição da irmã White, a profetisa do Senhor, no livro O Grande Conflito, na página 551 e 553, que diz assim: logo que os livros do registro são abertos e o olhar de Jesus incide sobre os ímpios, eles se recordam de todo o pecado cometido. Quando Jesus olhar, né, para os ímpios e os ímpios perceber Jesus, eles vão reconhecer, não é isso? Que todos os seus pecados cometidos. Veem exatamente onde os seus pés se desviaram do caminho da pureza e da santidade, precisamente até onde o orgulho e a rebelião os levaram na violação da lei de Deus. Porque a transgressão da lei de Deus, que é o pecado. A Bíblia diz, o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei de Deus, é a desobediência às leis divinas. As sedutoras tentações que estimularam, cedendo ao pecado, as bênçãos pervertidas, os mensageiros de Deus desprezados, as advertências rejeitadas, as ondas de misericórdia rebatidas pelo coração duro, pelo coração obstinado, impenitente, tudo aparece como que escrito com letras de fogo. Então, nesse momento, estará aos olhos dos ímpios todas as lembranças, né, das rejeições da palavra do Senhor, a rejeição à obediência e às leis de Deus. Todo o mundo ímpio está em julgamento perante o tribunal de Deus, acusado de alta traição contra o governo do céu. Não há ninguém para pleitear sua causa. Estão sem desculpas e a sentença de morte eterna é pronunciada contra eles. Nas duas eternidades, uma eternidade é a da vida eterna e a outra eternidade é a morte eterna. É a morte para sempre. Vamos ler aqui alguns outros textos e vamos entender o que a Bíblia revela sobre a destruição do pecado e dos pecadores e a recompensa dos justos. Nós vamos perceber, né, o pecado precisa ser exterminado. O pecado precisa ser extirpado do universo. Mas para isso, os pecadores, né, que levam e carregam o pecado, eles precisam também ser exterminados. Não tem como Deus destruir somente o pecado. Tá bom? Ele vai ter que destruir também, infelizmente, destruir os pecadores. Agora, o que a Bíblia revela sobre a destruição do pecado e dos pecadores? E a recompensa dos justos. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, no capítulo 20, no verso 9, nós lemos a seguinte informação: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Vamos aqui entender o contexto do versículo 9 do capítulo 20 de Apocalipse. Passados 1000 anos, a nova Jerusalém desce com todos os salvos, com Jesus Cristo, com os anjos. Nesse tempo, Satanás será solto por um pouco de tempo. Os ímpios serão ressuscitados. Então eles se unirão, né, a Satanás para invadir a cidade santa, né, a nova Jerusalém. E nesse momento então descerá fogo do céu e irá consumir Satanás, seus anjos e os ímpios. Vamos ler também Salmos, o livro de Salmos, no capítulo 37. Vamos lá abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 37.
capítulo 37, no verso 20. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 20. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Olha só que interessante. Os ímpios serão aniquilados. Se desfarão em fumaça. Não existirão mais. Nós precisamos entender, amados, de uma vez por toda, que não existe um inferno nesse momento queimando. E não existirá um inferno queimando para sempre. Tá bom? O fogo descerá, né, sobre Satanás e seus anjos e sobre os ímpios. Né? Eles serão jogados num lago de fogo e enxofre. E acontecerá o quê? Eles serão consumidos. Eles serão, como diz aqui o verso 20 de Salmos 37. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço da pastagem. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Não mais existirá. Não faz sentido existir um inferno para sempre, onde pessoas serão queimadas, atormentadas para todo sempre. Porque o juízo de Deus será para purificar, né, todo o mal, todo o pecado. Se existir um inferno queimando para sempre, pessoas lá sendo atormentadas por toda a eternidade, o mal não para sempre se perpetuará, para sempre existirá o mal. Não é isso? Então, os ímpios e Satanás e seus anjos serão consumidos, não mais existirão. Quando nós vamos para o livro de Malaquias, no capítulo 4, nós vemos uma informação muito importante para o nosso entendimento. Olha só o que diz Malaquias no capítulo 4, verso 1 e o verso 2. O que acontecerá com os ímpios? O que acontecerá com Satanás e os seus anjos? Olha só. Pois eis que vem o dia que arde como fornalha. Qual é esse dia que arde como fornalha? É o dia do juízo. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidades serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. A palavra do Senhor ela é clara quanto a isso. Não sobrará do mal, não sobrará dos ímpios, não sobrará de Satanás e seus anjos, nem raiz e nem ramos. Serão aniquilados, serão destruídos por todo o sempre. Pois bem, agora para a nossa resposta. O que a Bíblia revela sobre a destruição do pecado e pecadores e a recompensa dos fiéis, a recompensa dos justos? Os ímpios de Satanás e seus anjos serão destruídos por completo, por um todo e para sempre. Os justos receberão a recompensa da vida eterna ao lado de Cristo Jesus. Então, nós estamos aqui já aclareando a nossa mente e entendendo as duas eternidades. A dos ímpios, que serão mortos e queimados e destruídos por um todo eternamente. Não é isso? Esse eternamente aqui não é que não vão ficar queimando para sempre, né? Queimou ali, acabou a combustão, já não mais existirá. Mas os salvos terão a vida eterna em Cristo Jesus. Não tem outra saída. Ao lado de Cristo é vida eterna. Sem Cristo é morte eterna. E é dessa forma que a palavra do Senhor nos diz. Satanás e seus anjos serão destruídos no lago de fogo. O pecado e os pecadores serão eliminados por todo e sempre. Não existirá pecado, não existirá pecadores. Eu repito em dizer, muitas pessoas pregam por aí que existirá um inferno eterno queimando por toda a vida, por toda a eternidade, por milhões e milhões de anos, por toda a vida. Isso não acontecerá, isso não é uma doutrina bíblica. Eu repito,
Se o inferno existir para sempre, o mal nunca será erradicado. Num ponto do universo existirá o mal ainda, né? Se nós crermos que o inferno será para sempre. Eles serão, como já disse, consumidos, destruídos e não atormentados eternamente. Nós lemos o livro de Apocalipse no verso 20, no capítulo 20, no verso 9. E vamos ler aqui novamente para nós entendermos. Vamos lá para o capítulo 20, no verso 9. Logo no finalzinho, não vamos ler todo, né? Vamos ler todo então. Marcharam então pela superfície da terra e se sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, o fogo do céu e os consumiu. Consumiu para sempre. Não é isso? O verso seguinte usa a expressão para todo sempre. Em alguns contextos, a expressão para sempre não significa de forma infinita, mas para sempre até que algo seja totalmente concluído. Vamos lá para o livro de Êxodo 21, no verso 6. Livro de Êxodo, verso 21, verso 21, no verso 6. Está assim: então o seu Senhor o levará aos juízes e fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu Senhor lhe furará a orelha com uma soveira. Ele o servirá para sempre. Ele o servirá para sempre. Mas esse para sempre não como é que eu digo aqui, infinito, mas um para sempre que terá fim. Vamos entender aqui, fazer uma ilustração para nós entendermos. Uma pessoa será presa perpetuamente. Ela vai ficar por toda a eternidade presa? Não. Ela foi presa, cometeu um crime, pegou a prisão perpétua, mas quando ela morrer, ela não vai estar presa. Tá entendendo? Então, vai ter um fim nessa prisão perpétua. 1 Samuel. Quando nós vamos no livro de 1 Samuel, capítulo 1, no verso 22, nós lemos o seguinte: Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Mas nós sabemos que Samuel não está lá para sempre e não ficou lá para sempre. Não é isso? Prosseguindo, verso 28 de 1 Samuel, né? Capítulo 1, verso 28. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois o Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Judas, capítulo 7. Vamos aqui para o livro de Judas, no capítulo 7. Judas, no capítulo 7, no versículo 7. Livro de Judas, no versículo 7, assim diz a palavra do Senhor. Como Sodoma e Gomorra. Aqui a história de Sodoma e Gomorra nós sabemos muito bem, nós conhecemos essa passagem bíblica, que a Sodoma e Gomorra ela foi queimada pelo fogo. Vamos aqui, ó. Como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Sodoma e Gomorra vai servir de exemplo para toda a carne, né, que são postas como exemplo, né, de Sodoma e Gomorra. Então a destruição, os ímpios, como exemplo de Sodoma e Gomorra, serão queimados, destruídos por um todo. Agora eu te pergunto, Sodoma e Gomorra está sendo queimado até hoje? Não, Sodoma e Gomorra não está sendo queimado até hoje. E isso também acontecerá com os ímpios e também acontecerá com Satanás e os seus anjos. Vamos aqui para 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2,
verso 4 e o 6. 2 Pedro 2, versículo 4 e 6. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, o pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Verso 6. E reduzindo às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, olha aqui, o exemplo para os ímpios, o exemplo para a destruição dos ímpios. E reduzindo às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as às ruínas completas, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Então, Sodoma e Gomorra é como exemplo para aqueles que viverem impiamente. Sodoma e Gomorra, repito, Sodoma e Gomorra está sendo queimada até hoje? Não. Ela queimou, acabou ali a combustão, o fogo cessou. O mesmo se dará com Satanás e os seus anjos e os ímpios que rejeitarem a graça do Senhor. Eles serão jogados no lago de fogo de enxofre, né? E serão consumidos, serão queimados. Acabou a combustão, acabou a matéria, cessou o fogo. Não existirá um inferno para sempre, com pessoas gritando, gemendo por toda a eternidade, porque senão o mal se perpetuará, tá bom? Então o inferno eterno para sempre não é uma doutrina bíblica, amados. Para os perdidos, a destruição é eterna. No ato de destruir, não o ato de destruir. Deus não é um torturador eterno. Imagine um Deus de amor, o Deus que eu e você conhecemos, sentado no seu trono de graça por toda a eternidade, milhões e milhões de anos, por toda a eternidade, sentado no seu trono, vendo pessoas sendo queimadas no inferno. Isso mancha o caráter de Deus. Não condiz com o caráter do Senhor. E além do mais, se existir um inferno para sempre, o mal se perpetuará. Nunca terá fim o mal. Mas nós sabemos, pelas Sagradas Escrituras e nos estudos que nós fizemos hoje, que os ímpios, Satanás e os seus anjos serão aniquilados, serão exterminados de uma vez por todas. Uma das duas eternidades aguarda a todos nós. Uma dessas eternidades. A da morte eterna ou da vida eterna. Agora, a escolha dessas duas eternidades é nossa. E nós temos o livre-arbítrio para escolher. Infelizmente, os perdidos receberão o salário da morte eterna. A palavra do Senhor diz: o salário do pecado é a morte. Então, aqueles que não aceitaram a graça, não aceitaram o Senhor Jesus Cristo, terão morte eterna. Aqui fazemos uma pergunta muito importante. Por que nossa esperança está em confiar na justiça de Deus? Nós não poderemos ser salvos pelas nossas próprias forças. Nós precisamos quebrar o nosso eu e deixar a justiça de Cristo agir em nós. Nós somos justificados por Cristo. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. A justificação pela fé. Cristo, justiça nossa. Então, não é pelas nossas próprias forças. É pela nossa cooperação com o operar do Senhor. Né? Então, nós precisamos entender isso, né? Que Cristo é a nossa justiça. E os salvos viverão para sempre, eternamente com o Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém.